Nessa manhã, tenho a honra de recebê-los aqui nessa mesa. Vamos tratar de um assunto tão importante, tão caro, inclusive para mim, um assunto que assim, esbarra em todo mundo de certa forma, e teremos uma aula, vamos ouvir nossos pastores, também você que está de casa, você pode participar pelo 998680088, estou recebendo o pastor Comitri. Bom dia, paz do Senhor, pastor. Bom dia, paz Luciana, que bom estar aqui com você e com esses grandes amigos, queridos amigos, e com essa audiência maravilhosa que é a audiência da Rádio 88, muito bom. Como é que tá a Presbiteriana de Piraí? Maravilhosamente bem, estamos trabalhando bastante, muito trabalho, como diz uma música dos nossos cancioneiros, né? Tanto do Inário Presbiteriano quanto Batista, eu sei que deve ter. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Então, há trabalho, há muito trabalho. Gostei desse cântico aí, viu? Olha! Pastor Luiz Vieira da Pibre. Graça e paz em nome de Jesus, Luciano e amados ouvintes. Amém. Eu gostei do teu entusiasmo. Vamos ter uma aula. Eu falei aqui, responsabilidade. Falei pro Osés que isso aqui vai ser um seminário, tá? E eu já estou sentado aqui na primeira cadeira aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas é um prazer estar aqui novamente nesse tempo com vocês, iniciando o ano. Eu tenho certeza que vai ser um debate muito abençoador, em nome de Jesus. Amém. Como é que tá a Pibre? Conta pra gente. Tá ótima, menina. Eu recebi aqui alguns bullies aqui, ó. Não. Mas que barba é essa, pastor? Você tá com uma barba de férias, uma camisa de férias. Mas eu falei, galera, eu não tô de férias, eu tô trabalhando. Senhor. Eu sou um pastor que rala. Alá Jeremias. Alá Jeremias. Alá Jeremias Pereira. Isso. 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Olha, adoro aquele homem. Sustância. Sustância pura. Pastor José Teixeira, congregacional, tá aqui com a gente. Paz do Senhor, pastor. Querida, a doce paz de Jesus, que alegria estar aqui. Bom demais estar te revendo. Tinha um tempo que a gente não se via. Tem mesmo, hein? Ó, muito tempo. Foi muito bom poder te encontrar aqui hoje. Eu também estou muito feliz. Sei que os encontros, tudo é por Deus, né? Amém. Tudo preparado por Deus. E esse aí. é o dia que o Senhor preparou pra gente se alegrar, celebrar, regozijar nele. Em nome de Jesus. E a gente começa com esse tema maravilhoso. Eu sei que é um tema que chama bastante atenção, é um tema bem delicado. E a gente já começa nessa manhã tratando desse assunto. Inclusão na igreja, ainda existe preconceito? A gente já deixa essa pergunta para você que está em casa, inclusive. Gente, a igreja, ela tem sido, assim, historicamente um lugar de acolhimento, de transformação, amor ao próximo. No entanto, ao longo dos anos, a questão da inclusão continua a gerar debates. Se, por um lado, um esforço crescente em muitas comunidades para acolher pessoas de diferentes contextos sociais, raciais, culturais e com deficiência, por outro, ainda existem barreiras que dificultam o pleno exercício da comunhão e a participação desses grupos. O preconceito, seja ele velado ou explícito, persiste em algumas igrejas, tornando a inclusão uma meta ainda mais distante em muitos aspectos. Os defensores da inclusão apontam que a mensagem de Cristo é universal, é acessível a todos, independente da sua origem ou sua condição. Eles ressaltam que Jesus foi um exemplo claro de acolhimento e inclusão, e ao relacionar com os publicanos, samaritanos, leprosos, entre outros marginalizados da sociedade da sua época. Para esses, a igreja deve ser um reflexo dessa postura, adaptando-se às necessidades de quem enfrenta desafios específicos como rampas de acessibilidade, tradução em libras, materiais em braille e, acima de tudo, um ambiente livre de julgamentos. Por outro lado, alguns membros alegam que um preconceito nem sempre é intencional, mas é fruto de tradições, falta de preparo. Além disso, a inclusão pode ser vista como um desafio estrutural e cultural, especialmente em comunidades mais tradicionais ou com poucos recursos. Há também aqueles que acreditam que o foco da igreja deve ser unicamente o espiritual, argumentando que questões como acessibilidade e inclusão social podem desviar o objetivo central do evangelho. Diante disso tudo que eu falei agora, queremos tratar no debate de hoje quando o assunto é inclusão. Ainda existe preconceito nas igrejas? As igrejas têm sido eficientes para garantir que ninguém se sinta
excluído ou invisível em nossas igrejas? Então a gente quer hoje entender. Você vai poder participar com a gente pelo 998680088. E quando o assunto é inclusão, ainda existe preconceito nas igrejas? As igrejas têm sido eficientes para garantir que ninguém se sinta excluído em nossas igrejas, pastor Ioséias? Querida, realmente esse é um tema extremamente importante que nós precisamos tratar e levar sempre em consideração, porque, de fato, a demanda se torna cada vez maior, né? E, assim, eu infelizmente constato com certa tristeza que a maior parte das igrejas não está devidamente equipada em termos materiais, né, de estrutura, para dar acessibilidade a todas as pessoas. Portadores de necessidades especiais, em especial, né, essas pessoas. Grande parte das igrejas tem dificuldade com isso, não tem esse aparato para receber essa pessoa, por exemplo, no banheiro, né, ou até mesmo para chegar no templo, para acessar o templo. Me parece ser, assim, pelo menos da realidade que eu conheço, a maior parte das igrejas não está devidamente equipado para isso. Uma outra coisa, deixando a parte estrutural, é a cabeça, né, das pessoas, a mente, a receptividade dos cristãos em relação às pessoas com necessidades especiais. Aí eu já sou mais positivo em relação a isso. Eu penso que há hoje uma mentalidade mais aberta e voltada mesmo para acessar essas pessoas, para dar a elas o cuidado e o carinho que elas merecem. Embora ainda há, por exemplo, eu vejo uma certa impaciência quando se trata de pessoas com o autismo, por exemplo. Sobretudo crianças, né, que às vezes elas têm uma reação que aos olhos típicos, né, e a impressão típica ela pode parecer ou pode ser irritante para as pessoas, para algumas pessoas, por não entender o aspecto, né, das características do autismo. E isso é muito ruim. Isso é algo que me preocupa. Então, no que diz respeito a pessoas, eu penso que sim, a boa parte da igreja está aberta, acessível e acolhedora para essas pessoas, mas no que pertine às estruturas, porque durante muitos e muitos anos as igrejas não se preocuparam com isso, isso é uma verdade, né? É algo que é mais recente na preocupação pastoral e administrativa das igrejas. Então, no que diz respeito à estrutura, eu acho que ainda há muito o que fazer, mas em relação ao povo, o coração e a mente da maioria do povo é muito acolhedor. A gente vê ao longo da história, antigamente a gente não via tantas pessoas com deficiência. Hoje eu acho que estão se sentindo mais à vontade até em estar no meio da sociedade, porque a gente vê relatos, eu presenciei ao longo da minha vida, pessoas com deficiência que ficavam escondidas dentro de casa, as pessoas tinham vergonha de falar na família que tinha alguém com deficiência, isso é uma realidade, né? E por que isso que eu vejo hoje? Eu sou uma defensora desse assunto. Nós vemos que a questão cultural, quando nascia uma criança com deficiência na floresta, no povo indígena, eles deixavam aquela criança na floresta para serem devoradas por animais selvagens. Olha só, olhava a deficiência como uma coisa ruim, certo? Sim. E era o olhar que eles tinham. Entre os escravos, quando nascia uma criança com deficiência, eles falavam que era sequela da surra, da coça, sempre era com esse olhar, né? E eu me lembro que na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, eles construíram um local para os exilados, as pessoas que vinham mutiladas da guerra. Como é que deveria ser o nome desse lugar? Heróis da guerra, aqueles que venceram? Não, Asilo dos Inválidos. Olha bem o nome dos que... Então, é esse olhar. Então, a gente vê que está tendo uma mudança. Em momento determinado da história, se levantou alguém com deficiência e falou assim, eu sou alguém, eu preciso ser ouvido. E começou essa conquista por esse espaço, né? A gente entende que essa visão... Só que eu vejo hoje ainda, eu já digo para vocês que eu já me assustei com pastores. Eu não quero cadeirante na minha igreja, não vou criar acessibilidade. Sim, e é uma coisa... Só para... Há uma coisa interessante em relação a isso. Um aspecto sociológico também. O Dr. Marcos Eberlin, doutor em Química,
presidente da Associação Muito bom. de Cientistas, né, brasileiro de cientistas, ele fala algo interessante, questionando até a teoria da evolução. Ele diz: a raça humana não está evoluindo, está involuindo. E a cada geração, há perdas, né, como é que se fala? Não, há o surgimento de novas deficiências no gene humano. Sim. E por isso a tendência, por exemplo, é de que pessoas com autismo cresça cada vez mais o nascimento de pessoas com autismo. Já é comprovado. Então, e é uma realidade. Por conta dessa questão. Ou seja, é um aspecto sociológico da coisa. E chegou a uma proporção que também, como é que não dá mais para esconder isso. E pessoas poderosas dentro da sociedade, famílias poderosas, passaram a ter membros da sua família com essas características e começaram a pleitear direitos para essas pessoas, o que, obviamente, beneficiou pessoas que não tinham esse poder de influência. É interessante essa questão. Ainda hoje, não ensinando no passado, ainda hoje os índios ainda fazem isso. Crianças com problemas, com dificuldades, situações. com alguma coisa, são colocados na mata, são colocados em cima do formigueiro. Quando nascem crianças gêmeas, inclusive. Isso, quando nascem crianças gêmeas, etc. E aí o Iazés colocou bem essas três áreas, né? A questão física dos nossos espaços na igreja, física, estrutural. Porque antigamente, há 30 anos, a própria legislação não exigia isso. Então as igrejas... A maioria das igrejas, o pessoal de fora tem uma ideia de que a igreja está cheia de dinheiro, que a igreja tem boas condições e tal. Não, gente, a maioria das igrejas lutam com dificuldades. E às vezes não tem nem como fazer esse acesso. Não tem condições. Certo, assim, olhando pela estrutura da igreja, arquitetônica. Essa realidade. Isso. E as legislações, elas são muito fortes para a gente poder... Eu falo porque eu fiz muitas adaptações na igreja por causa da escola. Por causa da escola. Por exemplo, eu preciso de um documento que eu não fiz esse documento ainda. Há uns 7, 8 anos, eu fui fazer o orçamento para esse documento. É inalcançável, né? Era 12 mil. Era 12 mil que eu tinha que ter o laudo, para fazer o laudo. Então, fisicamente... As igrejas, elas não se preocupavam com isso no passado, por isso, porque os deficientes, aqueles que tinham necessidades especiais, estavam em casa, não saíam. A própria sociedade, o governo, como que a gente vivia, essa não tinha essa condição deles saírem. Hoje tem muitas cidades, as calçadas já são melhores, né? Os comércios atendem, e a igreja também acompanha isso. Então, essa é uma questão física. Outra questão é a questão, por exemplo, alguém surdo e mudo vai à igreja. Poucas igrejas têm gente formada para poder falar em língua, fazer os sinais de Libras. Isso. Então, uma pessoa, na minha igreja, eu acho que nunca foi uma pessoa surda e muda. Então, aí isso é interessante, porque uma vez, há muitos anos atrás, foi uma pessoa surda na minha igreja, e eu fiquei olhando, falei, olha, isso assim, há 15 anos atrás eu não trabalhava nessa área da inclusão, né, das pessoas com deficiência, e eu vi todo mundo recebendo, comendo aquele bolo espiritual, e a pessoa ali, aquilo me incomodou num nível. E aí hoje eu trabalho capacitando igrejas na questão de como receber pessoas com deficiência, né? Eu vejo a importância, depois que a minha filhinha nasceu, tenho uma filhinha com síndrome de Down, quem não sabe, né? Estherzinha tem 5 anos. É uma aula que eu tenho em casa de ver que as pessoas só precisam de oportunidades. As pessoas generalizam. Por que a gente não quer... Muita gente fala, não quero cadeirante, porque remete à ideia daqueles cadeirantes pedintes que vê na rua, não está querendo se aproveitar. Tem cadeirantes, tem pessoas queridas que estão dentro de casa, crianças que querem balançar no parquinho, não tem uma cadeira adaptada. Querem ser ouvidas, querem participar, querem ministrar a palavra. E aí fica numa visão de que a gente puxa na memória aquilo que a gente já viu. A neurociência explica isso. Tudo que é novo, a gente se assusta. Sim. É normal. Se alguém chegar com skate aqui, tem algum skatista entre vocês? Radical? Não. Então, se alguém chegar com skate e falar assim... E se nós, eu podia trazer o passado à tona. Se tiver aqui, é o Ioséias. Ioséias, tem cara de tem mais cara radical, Ele é mais levado, sempre foi muito levado. Verdade. Mas foi muito levado. Aí vem essa questão, né? Um surdo e mudo que entrar nas nossas igrejas, na maioria das igrejas pequenas que a gente tem, não tem pessoas que vão poder ajudar nesse sentido. E aí o Iosés foi muito feliz, eu acho que ele, na questão da mentalidade da igreja. Né? A igreja, ela recebe bem as pessoas.
Via Boa de vontade regra, tem, boa né? vontade. A igreja, via de Acolhedora. regra, Deveria recebe ser. bem as pessoas. É. Nós Boa temos as parte da nossas igreja é. Boa limitações. parte, não são todas. Isso. Não são 100%. Mas via de regra. dá pra É que você falou de Via um de pastor regra. que não queria receber Sim. pessoas que Então, via de regra, recebe bem as pessoas. Né? Claro que temos as exceções. Sim. Claro que temos. Mas eu vejo pela minha igreja, por outras igrejas que eu vou, né, às vezes, ministrar, ou alguma reunião, a gente vê que essa mentalidade mudou. Mas só que tem uma outra coisa que a gente precisa entender. A questão do choque que é para o pai. Para um pai, você falou sobre sua filha que tem Down, o choque de um pai ao ver que o seu filho tem uma necessidade especial. Muitos entram em negação. Sim, Muitos mas pera entram lá, em negação. Se o pai entra Não em negação, aceitam. como é que as pessoas não vão entrar? Isso. É aí que eu falo, a igreja é o reflexo da sociedade. Sim, Então, onde a gente precisa entender, eu digo aqui a questão do skate, porque a neurociência explica. Se você chegar aqui, alguém fala, olha, dá uma voltinha, faz uma manobra aqui, pastor, no skate, o seu cérebro vai sinalizar perigo, você não sabe, você vai buscar alguma lembrança, você não vai ter. Então, aquilo te causa o quê? Você fica com receio. Paralisação, A mesma receio. coisa olha que estranho, quando você encontra alguém que parece com alguém que você gosta, você já ama a pessoa, já viu? Sim. Agora, quando vê alguém e parece com um desafeto seu, você nem conhece a pessoa, já fica assim, não vou... Medo, ou não é? medo. Então, assim, a deficiência, eu posso dizer, porque eu tenho, assim, sinto autoridade de dizer, quando a minha filha nasceu, o mundo caiu. O que eu sabia de deficiência? Nada. Eu falei, minha filha não vai poder. Eu dei os primeiros nãos pra pré-existência dela, ela nem tinha ido pra minha casa, eu pensei, não vai casar, não vai ter filho. Olha só, a gente dá não pra pré-existência. Não tinha dado chance de Estherzinha se apresentar. Vai pra minha casa uma criança que eu vejo ela acompanhando a rotina da casa. O médico mesmo só me disse coisas ruins. Eu vejo uma criança acompanhando a rotina da casa, inteligente, aguerrida, intuitiva, corajosa. Eu falei, quantas qualidades. A menina é um espetáculo, porque a gente viu dentro de casa, dei oportunidade para ela, e eu falo para vocês, tem cérebro, aprende. Isso aí. E uma coisa que responde esse aparente paradoxo que a igreja não tem estrutura física, embora tenha boa vontade, o Paulo Comito falou, boa parte das igrejas quer fazer essa adaptação, mas não tem dinheiro. Né? Muitos pastores querem tornar a igreja acessível a essas pessoas, mas a arrecadação da igreja não permite que essas obras sejam feitas, ou, quando estão sendo feitas, são feitas muito lentamente. Então, mas eu penso que essa é uma realidade que vai mudar com o tempo, porque muitas igrejas estão fazendo isso lentamente, porque não é fácil tornar uma igreja acessível a pessoas portadoras de necessidades especiais. Mas eu não digo nem da forma arquitetônica. A gente está dizendo assim, como o pastor falou. Não, estrutural. Estrutural, Irmãos, exatamente. eu acho que há iniciativas, Oséias, há iniciativas, pequenas iniciativas. Já é uma isso grande aí, que mudança. são importantes para o contexto da igreja, até da igreja pequena. Tá? É como ela acabou de falar, você tem ali alguém capacitado em libras para poder traduzir, já é uma grande iniciativa. E outra tá? coisa... E isso tem custos. Não tem custos. Você está entendendo? É o que eu estou querendo dizer. Isso. E as pessoas são bem-vindas onde elas são celebradas. Elas sentem... As igrejas que estão investindo hoje numa salinha sensorial, que não precisa de muita coisa, todo mundo está migrando para lá. A mãe Isso quer aí. que o filho dela seja Perfeito, porque ali recebido. tem espaço. Eu tiro pela minha igreja. Nós temos o projeto de musicalização e temos várias crianças, tá, com síndromes ali participando. E são iguais. Sim. E são iguais. Lá na minha igreja tem uma criança lá, uma menina que ela tem síndrome, de repente ela vai lá na frente, ela deita e tal. A ordem é, não toca nela. Deixa ela. Tá entendendo? Porque nós é que temos que nos adaptar, e não ela, nós. Entende? Porque ela não tem essa compreensão. Mas nós temos o espaço próprio para ela. O espaço próprio para ela é na musicalização, é no coral, é na IBD. A nossa igreja, antigamente, quando fazia a virada do ano, nós tínhamos a queima de fogos na igreja. Não temos mais, justamente porque descobrimos que, obviamente, isso afeta as crianças, os animais e tal. Opa, então isso aí não dá mais pra gente. Tá? Mas a igreja vai criando espaços e condições. E nem sempre depende de dinheiro. Gente, essa questão da inclusão, esse tema, na minha concepção, ele nos assusta muito. Tá? Porque quando você fala de inclusão, você não vai só na questão social, você vai também lembrar das questões de gêneros e das questões que têm tentado empurrar-se para a igreja. Tá entendendo? Então, muitos pastores ficaram muito arredios a esse tema da inclusão.
tá? Mas na questão social, há muita coisa que pode ser feita. Sim, e há pastores, por exemplo, que eles começam a ver as exigências, talvez, do poder público como forma de perseguição, e não é perseguição. No poder público estabelecer que a igreja deva ter acessibilidade não é perseguição, porque isso é exigido de qualquer... Mas até Não, mesmo... Deixa eu dar um voto contrário aqui. Fala. Olha, eu vou te falar pela nossa escola lá. Eu te garanto. Qualquer um que estiver ouvindo aí, né? Eu te garanto que se fizesse um pente fino nas escolas, sejam particulares ou públicas, vou falar da minha cidade, Piraí, igual eles fazem na nossa escola, não restaria ninguém. Não, tudo bem, mas isso... Porque é uma escola evangélica. Mas porque isso é uma escola evangélica. Isso é uma situação... Sim, que como que eu vou dizer? A legislação em si, legislação não é uma perseguição à igreja. Isso. A legislação não é para todos? Sim. Exatamente. O que eu estou dizendo é que alguns pastores eles não fazem essa melhoria porque se veem como perseguidos e aí reagem negativamente. É isso que eu estou dizendo. Sim. Você falou uma coisa interessante em relação às salas de adaptação, essa coisa toda. Sim. Joia! Só que assim, como eu falo de estrutura, o que eu falei de estrutura é porque há muitas pessoas que são cadeirantes, e às vezes a pessoa está lá na igreja e ela tem o desejo, precisa ir ao banheiro, e ela não pode, porque o banheiro não dá nem para entrar com a cadeira dela, porque às vezes a cadeira não faz curva no acesso ao banheiro. Entendeu? Isso são coisas que envolvem gastos. Só que outra coisa, na adaptação, para receber essas crianças, eu não sei. Ele é meu filho, meu sobrinho. Quando você fala em voto e gasto, você acha que é custoso uma adaptação, uma rampa, para um algumas acesso? igrejas, o que eu estou dizendo é que para algumas igrejas para algumas igrejas é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer, Luiz, é que há pastores que têm o desejo de fazer essa adaptação e eles hoje não têm recursos para fazer. Só isso. Entendeu? Há muitas igrejas que têm condições de fazer e não fazem. Outros que querem fazer e não têm recurso. Voltando à questão que eu comecei a falar aqui agora. O Denis, ele morou com a gente um tempo, depois casou com minha sobrinha, eu não sei bem o que ele é meu, mas... é um amor da sua vida. É um menino que eu gosto muito. Esse negócio do Iosés é uma festa à parte, né? É verdade. E ele hoje é mestre de jiu-jitsu, ele é professor de jiu-jitsu, né? Faixa preta e tal. Ele tem um projeto social. E ele tem alunos autistas que tem toda uma necessidade, né? Porque assim, eles não são incompetentes ou incapazes. Eles só têm necessidades especiais para determinadas tarefas. E esse trabalho que é feito e é acolhido em alguns lugares tem trazido para os pais uma alegria enorme, porque vê que os filhos estão evoluindo em muitos aspectos por conta de interagir com as outras crianças lá no jiu-jitsu. Então, você vê, uma iniciativa, o Denis é ovelha do Robson Lara aqui, né, na Filadélfia, e ele faz o trabalho lá em Barra Mansa com a gente lá, e é um trabalho lindo, cara, que é evangelístico também. Evangelístico também. Traz a família, aproxima. E atende as crianças, essas crianças, dentro das suas necessidades especiais. Sim. Então, muitos cristãos estão tomando iniciativas, inclusive individuais, para acessar essas pessoas e ajudar essas pessoas. Alcançar, né? Isso. Uma coisa que a igreja precisa ter, no caso da Libra, gente preparada. Hoje eu não pastorei a igreja local. Eu sou um pastor missionário, cuido de missionários fora do país e sou diretor do nosso seminário e da nossa editora. Nosso seminário, o projeto para esse ano é exatamente isso, formar uma turma de Libras. E eu conversei com o meu conselho de pastores que meu propósito é que a gente tem que manter essa turma, tem pagamento de mensalidade, que eu tenho que pagar a professora. Mas que o propósito do nosso coração, como agência missionária que somos, é que cada igreja, com a indicação do seu pastor, possa enviar um membro para fazer o curso totalmente gratuito. Porque muitas pessoas também querem fazer o trabalho e não têm condições de pagar a formação. Olha, a gente tem em Barra Mansa, é um projeto meu que é a Caravana da Inclusão. A gente capacita igrejas e empresas a receberem pessoas com deficiência. Por que eu meço isso? Se eu, quando tive a minha filha, eu tive tanto medo, tanta insegurança do não conhecido, quando eu dei a chance, tirei da frente dela, eu enxerguei a Esther antes da deficiência. Primeiro a gente enxerga a deficiência.
As pessoas, nós somos o reflexo da sociedade. Sim. A gente enxerga a deficiência. Se a gente começar a enxergar primeiro a pessoa, você vai ver que ela não é uma pessoa especial, ela é maravilhosa, ela é querida, ela é útil. Né? Então, eu vejo isso dentro da minha casa. Agora, vamos falar da questão das libras, que é uma coisa que, em regra, não tem custo. A gente, quando vai, eu levo a surda que trabalha comigo, a Grazi Campos, ela é surda, e a mãe dela conta que ela era de uma igreja em Barra Mansa, e ela ficava nervosa, correndo de um lado para o outro dentro da igreja, porque não tinha um intérprete. A mãe falou assim, eu preciso falar de Jesus para minha filha, como é que ela vai conhecer? E a própria surda, hoje, quando ela vai pregar, ela usa o versículo, como eu vou ouvir, se não há quem pregue linguagem de sinais? Como as pessoas vão conhecer Jesus? Sim. E a gente não precisa esperar o surdo chegar para a gente fazer. Olha, a nossa igreja tem intérprete de Libras. As pessoas vão onde elas são celebradas. Então, aquilo foi tão forte quando ela falou para mim, como eu vou crer em alguém que eu nunca ouvi? E como nós vamos chegar até essa pessoa? Então, quando a gente vai com a caravana, eu vejo a igreja, ela começa a falar assim, vamos levantar um grupo de alunos aqui. A gente está despertando isso na igreja. É algo que não tem, assim, regra, custo, né? Sim. Então, a gente vê a importância. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, pastor Comitri, o que geralmente é dito nos ambientes da igreja que reforçam ainda mais os preconceitos? Eu acho que tem algo... Aí são cada realidade particular. Por exemplo, no meu contexto da Igreja Presbiteriana de Piraí, nós não temos nada, né? Na verdade, a gente procura trabalhar essa inclusão mesmo, nesse sentido. Por quê? Porque a gente começa a chegar mais perto da gente isso. Tá muito mais perto da gente. Há 50 anos estava muito longe. Para mim, inclusão é embrionário ainda. Hoje é embrionário. Então, né? Sim. Então isso está chegando perto da gente. Então a gente começa a ver as crianças, né? É diferente. Eu aprendi com o meu pastor, né? As crianças, normalmente as crianças são agitadas. É normal. Faz parte do contexto. E isso. Alguns não passam isso nem quando cresce. Nem quando cresce, né? Aí o meu pastor falou, gente, nós oramos aqui para que mandassem crianças para a igreja. E aí as crianças chegaram muitas crianças, né? Os casais começaram a ter filhos, chegaram gente com criança. Aí crianças fazendo bagunça na igreja e o pessoal reclamando da bagunça na igreja. E aí o pastor, olha, nós oramos para que mandassem crianças para cá, que Deus mandasse crianças, e agora nós vamos reclamar? Não. Aí eu tenho a mesma ideia, né? Olha, não deixe, mas meu filho vai fazer bagunça na igreja. Não deixe o filho em casa, traga o seu filho para a igreja. E hoje, é aqui pastor, que ele tem que estar. não dá mais para ter a tia da escola dominical, a irmã, a gente tem que ter gente preparada. Sim. Hoje Sim. eu vejo a necessidade disso, até para quando a gente vai receber os professores, que a gente também capacita, agora em fevereiro voltam as aulas, a gente já está preparando para dar uma aula, despertar no coração daquela agente de apoio que precisa cuidar daquela criança, que se ela tiver um preparo, aquele menino vai crescer e vai ter futuro. Isso aí. Ele vai ter autonomia, né? O MIC, que é o Ministério Infantil Congregacional, da denominação como um todo, ele deu, ano passado, um treinamento para professores de escola bíblica dominical e de classes de EBF, essas coisas todas, né, para crianças, em autismo. Como lidar com crianças autistas dentro da classe. E, poxa, achei fantástico, assim, uma iniciativa extraordinária dos irmãos, porque é como você falou, Lu, o negócio está ali, está presente, né? E hoje não tem mais aquele... Deus me perdoe mas essa frase, porque muita gente dedicou muito, mas aquele professor quebra galho. Professor quebra galho, não pode ter mais. É o que vai para a salinha. É o tio da tia. É o da salinha, né? Como nós fazíamos antigamente. Não tem ninguém, vai lá, ajuda lá. Ó. Isso. Fica lá. Esse olha, tipo de coisa, por exemplo, desenhando. você falou do que as pessoas mais falam que reforça o preconceito. Eu não acho nem o fato de falar. Mas, por exemplo, ainda há no imaginário da população, consequentemente, da igreja, porque a igreja é parte da população, no imaginário geral, a ideia de que o portador de necessidades especiais é incapaz. Então, muitas vezes essas pessoas elas não têm oportunidade de exercer ministério dentro da igreja. E às vezes tem uma mente brilhante, extraordinária. E às vezes a igreja, assim como a empresa, existe uma pesquisa comprovada sobre o mercado de trabalho que as empresas que não contratarem funcionários diversos entre gênero, negro, deficiente, essa empresa ela não vai ter o crescimento quanto as outras terão. Então, até no mercado de trabalho, as pessoas, não só para cumprir cota, porque o cara tem uma visão diferente. Por exemplo, na Prefeitura do Rio, eles demoraram 1 mês para construir um banheiro otimizado.
Por que não chamar um cadeirante para falar o que precisa? Esqueceram do fraldário do adulto. Gente, chama um cadeirante, em 2 tempos ele vai falar o que aquele banheiro precisa. A necessidade. Então, chama quem vive a realidade, né? As empresas estão mirando só no público. Hoje o público... Eu, por exemplo, eu compro produtos para minha filha em casa, dos quais os meus princípios são de acordo. Eu cheguei numa loja, vi uma fotinha de uma criança com síndrome de Down no pacote de fralda, não quis nem ver a marca. Eu comprei, me identifiquei, vi que lindo, me senti representada. Então, assim, as pessoas, volto a dizer, as pessoas, elas são bem-vindas, aí elas são celebradas, elas vão. Tem uma igreja em Barra Mansa que tem um grupo, hoje está com quase 50 surdos. Porque começou com 1. Caramba. Eles ficaram sabendo, lá tem intérprete de Libras. E aí você vai vendo no entorno, as outras igrejas não têm. Então Aí é ali vão que pra nós lá. vamos. Luciana, eu sei que não é a realidade da maioria das igrejas, tá? Isso é certo. Mas a nossa igreja mantém uma ministra, tá, de crianças, Ministério Infantil, ela é Pibre Kids o nome, tá? E ela tem toda uma equipe, né, todo um trabalho organizado, inclusive de capacitação, tá, para musicalização. É um negócio tremendo. Que bacana. Você vai lá na terça-feira, são muitas crianças e muitas delas autistas, crianças que chegam, que não conseguem se entrosar com outras crianças, não conseguem nem falar. Nós temos crianças falando, cantando, Olha que a partir lindo. do trabalho de musicalização da igreja. E nós temos pais na igreja que vieram porque a igreja acolheu essas crianças. Assim. Porque há espaço para elas. E outra coisa, pastor, ninguém é obrigado a saber disso tudo. Eu digo, é Claro. embrionário, Sim. porque eu só fui olhar para a inclusão depois que aconteceu comigo. Mas é preciso buscar. É preciso buscar. É preciso buscar. E como eu vejo que na minha vida foi um propósito, hoje eu uso as ferramentas da política em Barra Mansa para poder ser caminho. Hoje a gente coloca os meninos no mercado de trabalho. Eu tenho em Barra Mansa, hoje mesmo o Outback me ligou pedindo um funcionário. Eles dão essa oportunidade. Eu tenho em Barra Mansa meninos que são potência, mas quando chega e fala, é autista, aí o RH fala, aí a vaga não existe mais. Aí o que nós fizemos? Tem um caso, eu conto isso aqui, acho que os meus ouvintes já estão cansados de ouvir, mas eu preciso falar de um rapaz. Eu criei assim em Barra Mansa, uma tenda escrito pessoa com deficiência no mercado de trabalho precisa de você. E assim, eu estava no início, né? A Estete acabado de nascer, muito empolgada. Chegaram 5 currículos. Eu, ai meu Deus, currículos das pessoas com deficiência. Li de um menino que estava escrito músico, autodidata. Eu falei, peraí, a gente é a cidade da música, Barra Mansa tem orquestra. Eu vou lá falar com o maestro. Liguei pro maestro. Aí a mãe do menino falou assim, ele já foi, mas é quando a gente fala da condição, eles têm medo daquele som, que tem muito instrumento, ruído. Gente, como assim? Aí, só que ele não tem problema com ruído. Digo para cada ouvinte e para os pastores, se você conhece um autista, você não conhece todos os autistas. Cada um é um. Tem uma particularidade, com certeza. É multifatorial. Com Aí certeza. nós fomos até lá, assim como nós, cada um tem o seu jeito. Chegamos lá, eu falei com o maestro, a aula, o teste não é prático, o piano tá ali, não é influência de ninguém, não. É dar só a chance pro menino. E ele, mas e os barulhos? Ele falou, ele é um autista pentecostal. Por quê? Tá acostumado. O menino não sabia que era autista. O menino não sabia que era autista. Ele foi criado, sabe aonde? Ó, o pastor presbiteriano rindo. Ele foi criado. Deixa eu contar pra vocês um segredo. Aquela época, 17 anos atrás, alguém falava de autismo? Não. A mãe arrastava o menino pra metodista, ela é pastora, arrastava o menino corria pra lá e pra cá. Todo mundo, que garoto é esse? Na escola, a mulher não tinha paz, mas ela insistiu, ela acreditou. E ele é autodidata. No dia que ele começou a tocar lá na orquestra, eu e a mãe dele, a gente tem isso documentado. Ele toca de um jeito, que o hiperfoco dele é na música. A orquestra parou, fantástico. Todo mundo ficou assim, e eu e a mãe dele virou pra mim e falou assim, Luciana, se não contratar o meu filho, eu tô feliz porque ele chegou até aqui. Entendeu? A gente ser caminho, a gente ser possibilidade para as pessoas. Ele foi por mérito dele. Hoje ele é o primeiro músico autista da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Ele toca horrores. Ele é o cara. Foi dada a oportunidade. As pessoas só precisam de oportunidade. Então, assim, eu digo isso porque a gente precisa primeiro olhar a pessoa antes da deficiência. Quem me ensinou isso? Estherzinha. Mas por que eu sinto ferramenta? Se eu não tivesse a minha história com ela, talvez eu não lutaria por essa causa, nem estaria falando desse assunto. E não é beneficiar a pessoa
pela necessidade especial. Não é pena. Pela competência dela. Não precisa ficar com dorzinha. Outra coisa que eu digo para os pastores, a questão dessa visão que a gente tem cultural, a gente, nessa caravana que a gente faz, inclusive as agendas estão abertas, é gratuito, viu? A gente vai nas igrejas, leva essa equipe toda. E o Pedro, autista, vai junto que toca. Já vai lá na Bíblia, já É bom estar em Barra Mansa. Você está em Volta Redonda. Mas retira aqui do lado. É do ladinho. Não é por aí, retira E aí, aqui do lado. gente? Pertinho da divisa, né? O que as Perto da pessoas divisa. têm visão? Eles vão falar, quando você vai falar, a gente até ensina lá, quando vai falar com um cadeirante, precisa fazer voz de criança, oi, tudo bem? Você acha que aquela pessoa, a gente infantiliza pessoas com síndrome de Down. A idade cronológica é a idade correta da pessoa. Entendeu? É a idade dela. Por exemplo, minha filha tem 5 anos. Hoje ela assiste desenhos conforme a idade dela. Na verdade, o problema está em nós adultos. Em nós adultos. Aí, a pessoa com síndrome de Down, eles ficam pra mim assim, as pessoas com síndrome de Down são tão fofinhas. Gente, fofinha. Pede um biscoito pra minha filha ver se ela vai te dar. Não tem nada de fofinho, não. Ela é uma criança sapeca, teimosa. Eu tenho que educar, eu tenho que alinhar, falar de Jesus pra ela, sabe? Então, assim, esse problema dessa visão que a gente tem, a gente que infantiliza as pessoas. Vai falar com um síndrome de Down que entra na loja? Fala com a mãe em vez de falar com a pessoa. Entendeu? Então, assim, as minhas secretárias hoje são meninas de 22 anos, 25, com síndrome de Down. E são proativas, porque eu dei chance. Entendeu? Então, assim, amo falar desse assunto e fico feliz de estar aqui com os pastores hoje, que eu sei que muita gente está abrindo a mente, Sim, abrindo com certeza, a visão com certeza. desse assunto tão especial. A gente vai continuar, que a gente está na primeira pergunta ainda. Mas eu insisto que a gente tem que parar com esse... Acabou de começar Não, também, mas eu insisto naquela palavra. Nós temos que parar com esse negócio que a gente não tem condição de fazer. Tá? Que a gente não tem, a gente pode ter a limitação Ter financeira. mais dificuldades. A gente pode ter algumas dificuldades limitações pra fazer. financeiras para uma situação ou para outra, mas todos nós podemos Sim. fazer alguma coisa. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Perfeito. Aham. Eu Então não a sei gente de quem é falou. não, mas é boa. Quando a gente não sabe o que é, fala que foi um sábio chinês. Não né? sabe o chinês? Um filósofo grego. Alguma coisa Porque assim. na verdade, assim, porque é muito cômodo a gente cruzar os braços e dar as costas para essa realidade. Tá entendendo? E isso muitos têm feito dessa maneira. Tá? E quando a gente olha para o Evangelho ele é inclusão. Você olha Jesus falando lá em Mateus 25, né? Quando fizeste a um destes pequeninos, aí Jesus fala, quando eu tive fome, me deste de comer, quando estava nu, me deste... Quem são os pequeninos? São essa gente toda, gente. E nós precisamos olhar para eles e dar oportunidade a eles. Você está entendendo? Eu acho que muitos de nós nos escondemos nessa realidade de que minha igreja é pequena, de que eu sou limitado, que não dá. Dá para fazer alguma coisa assim. Mas Todos aí, nós podemos. Luiz, a questão, igual a Luciana tem o trabalho que ela vai nas igrejas. Sim, aí já é uma outra realidade. Aí são as igrejas que vão ajudar as outras. Às vezes nós nos fechamos em nós mesmos, em nós, igreja. A minha igreja presbiteriana de Piraí. É a PIBRE, a igreja metodista, a igreja tal. Não, gente, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o reino. Isso, nós somos o reino. E nós precisamos estar abertos a ajudar as pessoas, aqueles que necessitam. Às vezes a PIBRE tem um ministério lá que pode abençoar outras igrejas. Isso, E aí é vai. isso. A gente sempre tem algo a oferecer. E muito a aprender. Então, quem está mais à frente nessa caminhada, ajuda aqueles que estão mais atrás. Perfeito. assim, Nós aprendemos, sem querer te interromper, Sim. José, nós aprendemos muito nos últimos anos, gente. Assim, vou abrir um parênteses aqui, mas nós aprendemos nos últimos anos a olhar para o nosso próprio umbigo. Tá entendendo? É o meu ministério, é a minha igreja, é a minha denominação, sou eu. Nós estamos muito separados uns dos outros. Sim. Essa que é a grande realidade. Tá? A gente já não vive o evangelho, tá? na sua essência do que você falou, de um abençoar o outro, independente da bandeira que nós temos lá. Tá? Porque não é a bandeira que vai entrar no céu, mas é aqueles todos que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, independente de estar servindo na congregacional, na presbiteriana ou lá na Batista e tal, mas nós temos que mudar essa mentalidade, nós os pastores, Sim. e parar de olhar para o nosso próprio umbigo. É o que você acabou de falar, que eu ia dizer também, que é a bênção da unidade, né? Que as denominações são uma bênção. Com o certeza. denominacionalismo é uma doença muito séria. Com certeza. Quando eu amo mais a minha denominação do que amo Jesus Cristo e o seu corpo. E assim, até que ponto a tradição pode impedir, assim, que muitas igrejas não têm esse olhar pela inclusão?
É justamente quando a gente olha para a nossa própria denominação, para o nosso próprio eu, e a gente valoriza só o que é nosso. Tá? Quando nós somos exclusivistas do que é da Igreja Batista, da denominação Batista, e eu não estou aberto a compartilhar. Gente, eu sou sincero com vocês, eu sou um pastor batista, eu me amarro de ser batista, mas eu me amarro de coração quando o José está lá no meu púlpito pregando. Tá? Eu também. Não, é sério, pastor congregacional. Tá? Porque é o seguinte, porque no meu púlpito não tem aquela exclusividade que você vai pregar pastor batista, porque há uma comunhão entre nós. Tá? O Comito não foi ainda porque nunca me dá agenda. O cara nunca me convida, O rapaz. Comito nunca me dá agenda. O Comito nunca me deu agenda. O cara é concorrido. Não, né, mas mano? o cara é concorrido pra caramba, rapaz. mas você entende? Quando eu digo lá na igreja, irmãos, hoje a gente vai estar aqui com o pastor Oséias e tal, da congregacional, é uma alegria para mim e para a igreja. Tá? Porque essa visão de reino, tá? Essa visão de amizade, de que nós podemos nos abençoar mutuamente. Amém. Olha aqui, tá? uma irmã mandou Sim. mensagem, tem várias, não dá pra gente ler tudo, né, por conta do horário, mas ela diz: bom dia, paz do Senhor Jesus. Meu horário nome vai- é Marilene, tenho sequela de paralisia cerebral que atingiu a fala, a marcha e a parte motora. Estou há mais de 35 anos na Igreja Metodista e fui muito bem incluída. Prego, abro culto e dou aula para as crianças, mas sei que tudo isso é possível porque o meu cognitivo é preservado. Porém, acredito que as igrejas ainda precisam aprender muito sobre inclusão. É aquilo que eu digo, cada um é um, cada pessoa com deficiência tem características. Não é só porque deficiência tem que ter pena, não é isso. Você tem que conhecer aquela pessoa. Acho que você dá oportunidade de conhecer aquela pessoa. Isso aí. Me dá uma oportunidade de falar uma coisa aqui, dar um testemunho positivo também acerca de uma igreja co-irmã, que é a Igreja Metodista Wesleyana. Trabalhei com os wesleyanos 17 anos seguidos. Só saí para um tratamento médico e possivelmente ainda voltarei. Mas a Igreja Metodista Wesleyana tem um pastor chamado Samuel, que sofreu um acidente há uns anos atrás e ele ficou com dificuldade na fala. Mas ele prega até hoje nas igrejas, sabe? E mesmo tendo a dificuldade na fala e tudo, a igreja, os pastores dão a ele o espaço, o púlpito, e isso é maravilhoso, porque é como a irmã acabou de falar aí, a irmã Marilene, né? Ela também ficou com dificuldade na fala. Então, é olhar para a pessoa como um ser humano capaz cognitivamente, a não ser que a pessoa tenha um retardamento, um retardamento cerebral, né, que não permita ela concatenar ideias, tudo bem, mas se a pessoa tem toda a capacidade cognitiva para tal, ora, é indevido você não franquear o espaço do púlpito, da sala de aula ou exercício no ministério por conta de uma limitação física. Né? E aí é bom a gente dar testemunho desses fatos, né, que são verdadeiros. Por exemplo, a gente tem o Jonathan Bastos, da Igreja Congregacional. Meu Deus do céu. O Jonathan não tem os braços. O menino toca guitarra, bateria, teclado, com os pés. Só que já rodou o mundo fazendo isso. Ele não toca parabéns pra você, não. Ele toca muito. Ele toca com a oficina G3. Ele toca com a oficina G3. Ele já gente. foi em vários programas. Inclusive, ele participa da minha caravana. E já quando teve ele no Japão, conta, nos Estados Unidos, um monte de lugar. Já. O carro, ele dirige o carro adaptado. Ganhou um carro adaptado. Ganhou um carro de um cantor que viu potência no menino. Ele foi... Porque a família... Perdão, porque a família dele... Acreditou. E a igreja em Cotiara, que é uma congregação, acreditou naquele menino e deu espaço para ele fazer isso na igreja. Um dia ele começou, cara, uma igreja acreditou. Eu falo isso, eu fico emocionado, porque é um menino espetacular. Espetacular. Uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci. E ele tinha uma passa. competência extraordinária. E ele passa por. Aí a gente. Como que a gente precisa ver? Como eu volto a dizer, ninguém é obrigado a saber. E não é o de coitadinho, nada. alguém que coitadinho. tem. Ele pelo aquilo que você falou, não é o coitadinho. Não, ele é o cara, ele toca. Quando me falaram do Jonathan Bastos, eu achei ele toca uma música com os pés que eu já ia admirar, só dele ter. Não, ele não perde nada para os maiores músicos Isso que a aí. gente conhece. Mas alguém deu oportunidade Alguém a ele. acreditou. Tanto que os Alguém grandes acreditou músicos nele. chamam ele. Eles chamam ele e assim, hoje ele toca em casamentos com meu marido, ele toca em vários casamentos. A gente dá essa oportunidade pela competência E do você Jonathan, ter uma família que acredita. que acreditou em Vê você. e você nem precisa nem ser deficiente, não. Se você tem filhos que você não acredita, ouviram palavras negativas, esse menino cresce também com paralisado em algumas situações. Porque Ele fica mesmo bloqueado. Mesmo com limitações físicas, caso do Jonathan Bastos, mesmo com Mas limitações físicas. você falou uma coisa certa. Só um Era minutinho, o que eu ia Zé. falar. Você trouxe uma palavra legal. Tá? Muitas vezes a própria família traz essa limitação. Você não presta para nada, você não serve. isso, independente de ser palavras deficiente de maldição, ou não, palavras negativas.
positivas. Era o que eu ia dizer agora. E a palavra- pessoa vai crescendo também, desenvolvendo essa coisa toda aí na sua cabeça. Olha, as próprias. E ela se limita. As próprias E ela mesma se famílias. limita. As próprias famílias de antigamente, o médico não sabia muita coisa sobre síndrome de Down. A gente vê isso, porque a cada 700 crianças, uma só nasce. Para que ele vai se especializar nisso? Só que a gente tem mães. Hoje eu conheço médicas que tiveram filhos com síndrome de Down, que se especializaram, sabe, do assunto. Antigamente falavam que eles não podiam fazer esforço físico. Tem hoje a fisiculturista síndrome de Down. O que tirou a primeira carteira de motorista é uma menina que dirige, tem todo o cognitivo preservado. A minha filha tem um cognitivo preservado. E aí a gente vai vendo potências. Não podiam ter filhos. Já tem casos de pessoas que são mães e tem até um livro de uma senhora que eu vou trazer ela em Barra Mansa. Ela não sabia que era síndrome de Down, ela tem 60 anos. Falava que eles morriam muito cedo, né? Ela tem 60 anos. A filha dela descobriu que a mãe era síndrome de Down na aula de ciências na escola. Quando falavam sobre isso, minha mãe é professora. É impossível da sua mãe ser. A mãe que ensinou a ela a ler a palavra a coisa básica. Então, porque não sabiam, não limitaram. Não sabiam, puseram a menina para lavoura, para ela trabalhar. E ela foi. Então, os próprios médicos, quando nascem, olha, seu filho não vai viver muito tempo, ele não pode fazer esforço, falta até de conhecimento. Hoje a gente vê uma nova geração. Essa geração de agora, ninguém vai segurar. Isso, mas é o avanço do conhecimento também, né? A internet, O avanço, você tem a questão e o próprio conhecimento científico. Científico. Hoje os médicos têm esse conhecimento que a geração anterior outrora não tinha. E quantos meninos ficavam presos dentro do quarto? Eu tenho um livro os meninos de 40 anos hoje, síndrome de Down, né, que tem sido a trissomia do 21, eles participam, um grupo deles sempre no Rio, com o Alex Duarte, que é um grande amigo, ele faz uma expedição com essas pessoas, um estudo científico. E ele descobriu, eles vão sozinhos para Disney, de avião, você não tem noção como eles se sentem. E quando o Alex falou assim, eu quero que vocês desenhem a realidade de vocês. Aí falou com as mães, aqui vocês não podem entrar. Um deles desenhou ele, a mãe, ele atrás de uma grade, preso. Olha só o desenho que ele fez. Ele preso dentro de uma... Não é de uma cadeia mesmo. E o outro desenhou a mãe feliz na frente com uma corrente, ele atrás chorando. Olha só a visão da pessoa. Por quê? Não acreditou. Ou escutou coisas que a mãe achou que ele não estava acompanhando aquele raciocínio. Entendeu? E hoje eu vejo ainda mães que andam de mão dada com os meninos. Quando eu tenho o meu projeto, eu vou falar, olha, aqui sem mãe, as meninas vão uniformizadas. Eu acho engraçado que eu deixo meu celular assim em algum lugar, chega uma delas aqui. Eu guardei seu celular. Tá? Olha que proativa, que menina proativa. Que menina... O detalhe é que ela tem síndrome de Down. Só isso. Então, as pessoas precisam de oportunidade. Mas olha só, veja só como que a situação é muito complexa. Nós falamos aqui de 40 anos, quando os médicos não sabiam, a ciência não tinha esse desenvolvimento nessa área que nós temos hoje, né, em tantas outras coisas que a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Imagine só os pais, né, quando descobrem uma deficiência do seu filho, né, às vezes lá no ultrassom, vai ser assim. Imagine o choque que é. Imagine, a Luciana sabe. Imagine o choque que é. Agora imagine você lidar com uma pessoa que você não sabe como que vai fazer. Às vezes você tem vergonha, às vezes você fica sem graça até de oferecer ajuda. Será que essa pessoa vai querer? Então, a importância da caravana, a gente dá essa aula. Por exemplo, o Jonathan Bastos, ele estava um dia no meu gabinete, eu acabei de dar uma aula lá junto com a galera falando sobre a inclusão. Uma senhora queria dar um cartão para ele. Ela falou assim, Luciana, eu tenho que te contar um testemunho da sua aula que eu participei. Eu ia colocar no bolso dele, mas eu perguntei, como é que eu posso te entregar o cartão? Ele falou, pode me entregar aqui. Aí ele entregou, colocou assim no pescoço dele a forma que ele ofereceu. Aí imagina que indelicado você vai colocar no bolso da pessoa. Então, não dói perguntar. As pessoas com deficiência não ficam tristes de falar assim, ela tem deficiência. Elas preferem do que ser chamadas de especiais. Isso eu posso garantir. Por quê? A deficiência é algo que faz parte da vida dela, né? Sim. Então, não custa você chegar e perguntar, como eu posso te ajudar? Se ela falar que não precisa, ok. Se ela falar que precisa... O que eu posso fazer, né? Agora, para te ajudar. Tem pessoas, igual eu vi esses dias até na internet, o cara parado no sinal, cadeirante. A moça empurrando ele, eu não quero ser empurrado, ela empurrando assim mesmo. Não, vou te atravessar. Ele não queria. Ele não queria ser atravessado. Não queria passar pro outro lado da rua. Eu já vi. Então, assim, cara, pergunta. Deixa o cara na autonomia dele, né? Você pergunta, não dói perguntar, entendeu? Olha, você precisa de ajuda? Assim, como posso? Ou, se não precisa, ok, tá tudo certo. A pessoa cega.
Tem um amigo que trabalha numa empresa, o cara é federal, o cara é bom demais. Só que o que a sociedade faz? Quando ele fala, tinham pena dele. Ai, será que a gente chama ele pra festa porque ele é cego? Vamos chamar, vamos, não vamos? Aí ele era o coitado. Quando ele falou assim, vou ver essa minha esposa aí. Tu é casado, mano! Acabei de ter filho. Tu namora! Não acredito! Tipo assim, aí ele passa a ser o quê? O herói. Entendeu? O cara passa a ser o herói. Eu sou cego, mas não sou... Aqui, ou ele não sou impotente. Não sou impotente, ou não. ele é o coitado, ou ele é o herói. Não, ele é uma pessoa comum. E vai de um gente. extremo ao outro. Olha só, como a gente não sabe lidar. A gente não sabe, porque no nosso viver não é comum. Por exemplo, o cego. A pessoa que é cega. Quem nunca fez isso? Vou ajudar um cego, cata no braço do cego e... Não é isso. Não, peraí. Ele que vai encostar em você e ele que... Você vai sentir esse vídeo referencial. E não você catar ele e puxar ele. Mas todo mundo... Né? Todo mundo cata no braço do cego, vem que eu vou te ajudar. E outra coisa, tem um lado certo, tipo assim, ele tá assim, de repente ele tá precisando ali de uma ajuda, né? E tem toda uma questão da... Gente, esqueci o nome agora, não é muleta, ele usa uma... Esqueci o nome. Sim. Um bengala? A bengala, a guiazinha, cada uma tem uma cor, né? Assim, a gente também não sabe, eu não sabia disso. E assim, a gente dá dica, sempre que você for tocar no cego, tem que ser o braço fora que ele tá utilizando para se equilibrar, entendeu? E outra, tá numa igreja, tem um cego, a dica é coloque ele mais atrás, o surdo tem que ficar mais à frente, porque ele é mais visual, o cego é muito ouvido, então sensibilidade, tem toda uma dica que não custa. Que maravilhoso. Né? E isso tudo faz parte da nossa caravana. Informações que eu não sabia, viu? Mas aí São eu digo coisas pra que você. nós não sabemos. Mas ninguém é obrigado a saber, né? Não sou A obrigada igreja a saber. precisa saber disso para poder lidar com essas pessoas, a gente poder, poder acolher alcançar essas essas pessoas. Aí onde eu Isso. falo, pra finalizar, onde eu falo que Deus, quando Estherzinha veio, que me doeu naquele momento, porque eu não entendia, sentindo isso tudo que nós falamos aqui, em pouco tempo eu me recuperei, porque eu falei, Senhor, o senhor se não viu quando o cromossomo 21 tava ali triplicando, conversando com a coisa de filho e pai, né? E aí o Senhor me levou àquele versículo, se eu subir a mais alta montanha, lá eu estou. E foi me falando, eu fui lendo aquilo, no mais profundo abismo, Salmo tô lá. 139. 139. Aí você vai lendo, o dia e a noite são iguais. Eu falei, Senhor, naquele meu momento, na hora que chegou, quando eu era um ser, e eu escutei o Espírito Santo me dizendo, quando a Esther era um ser informe na tua barriga, eu já estava escrevendo os dias dela. Então eu entendi, tem história pra essa menina e eu vou me levantar, porque você tem duas escolhas, ou ficar vítima ou ser protagonista. Sim. Cá estou eu. Hoje eu trabalho sendo ferramenta nas mãos do Senhor na causa da inclusão. Então eu acho que tudo tem um propósito. Com certeza, Eu acho que com assim, certeza. a forma de lidar com essas pessoas, o grande exemplo é o Senhor Jesus. O paralítico, o cego, qualquer uma dessas pessoas, ele tratava da mesma forma que ele tratava todos os outros. Isso só que mesmo. respeitando as suas limitações. Né? Ele não tratava como coitado, né? Nada disso. Ele Jesus era tratava como todos os extraordinário. outros, exatamente. É o mais inclusivo que a Ele gente já viu na ele história. pergunta o que Modelo, você quer, o que você quer que eu lhe faça. Tá entendendo? O que lindo, você quer? Jesus. Imagina uma palavra dessa para um cego. Oh, meu Deus. Para um aleijado. E o Tá apóstolo arriscado Paulo, hoje, se Jesus perguntasse para um cego hoje, o que você quer que eu faça? Ele fala, eu quero ficar rico. Porque pra ele tá tudo certo, ele tem a vida dele, é isso aí. Gente, olha, foi demais. A gente vai fazer a parte 2, Não, tá? não pode parar, tem mais Vamos coisa à aqui, parte tem coisa dessa aqui. A pastora do altar já chegou. Nós nem andamos aqui, minha filha. Você acredita que a gente respondeu todas as perguntas nesse bate-papo? Foi incrível. Foi Nós benção começamos com demais. 13 minutos de atraso. Então, a gente tá com tempo aqui, hein? Mas, Luciana, Prorrogação. eu queria só terminar a minha fala com um texto de Gálatas, capítulo 3, verso 28, quando Paulo fala de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Aleluia. Olha Todos aí. aqueles aos quais Deus escolheu são de Cristo. Amém. E nós não podemos excluir essas pessoas. A gente precisa fazer com que a igreja da nossa época seja essa igreja que acolha essas pessoas e que a gente aprenda, porque é tudo apesar do tempo, é novidade. É embrionário. Nós não estamos Eu lidando tenho certeza todo dia com isso, toda hora a gente tá. Então a gente precisa aprender, porque pra gente não dar, como diz lá em Minas, né? Tanta manota. Pastor Cotrim, olha, um abraço para a igreja querida presbiteriana de Piraí. A gente vai lá com a caravana. Vamos tá? sim. Pode deixar. Eu quero só deixar agendado já
a sua pastor. ida lá em casa, lá com a caravana, lá na Vamos. igreja, né? Tá? Mas eu quero deixar alguns textos aqui, eu vou ser breve. Tiago 2, 14 a 17, a fé sem obras é morta. Amém. Tá? Mas Provérbios 9, 17 diz, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. Aleluia. 1 João 3, de 17 a 18, amemo-nos não só de palavras, mas de ação e em verdade. Mas eu quero deixar uma palavra com você que está lá em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não vamos impedir o acesso de ninguém ao Senhor. Glória a Vamos Deus. facilitar em nome de Jesus. E Glória é isso, a a Deus. gente quer ser ponte ou ser muro, né? Perfeito, nós queremos ser ponte, porque Amém. nós somos igreja do Isso Senhor. aí, pastor tá? Oséias. Bom, minha palavra final é: suas necessidades especiais não são necessariamente suas limitações. Glória a Deus. Diagnóstico ser- não é destino. Exatamente. Você pode ser fisicamente perfeito e ser limitado por conta de coisas que colocaram na sua É isso. cabeça, de coisas da forma que te ensinaram a sentir. Acredite, sobretudo, não em você mesmo, mas no Deus que te fez como você é para um propósito. Amém. Ninguém de nós nasceu sem que Deus tivesse um propósito para as nossas vidas. Aleluia. Amém? Eu aceito E- Jesus Gente! agora mesmo. Eu tô aceitando de novo aqui, ó. E pra, Tchau, gente. e pra você, Beijo